Olá, Histéricers! Antes de começar o programa, eu tenho um aviso. Agora está rolando já as inscrições para a segunda turma do meu clube de leitura e escrita. Ela é um clube de leitura e escrita porque nós vamos ler 6 novas obras, diferentes das obras que a gente leu na primeira turma, e de escrita porque vocês podem me mandar crônicas para eu ler. É um clube de leitura super legal, a primeira turma foi um sucesso, tinha um monte de gente, várias discussões, vários convidados, vários encontros, livros maravilhosos. Agora a segunda turma, igualmente divertido, sucesso absoluto. Vamos discutir obras importantes, incríveis, tem muita autora mulher. E tem aqui o link na descrição para você já clicar lá, entrar e garantir a sua vaga. E quem entrar rápido tem desconto. É isso. Reparação histérica. Reparação histérica. Olá, Histéricas! Hoje estamos em 4 mulheres maravilhosas. Cris Guterres, Elisama Santos e a Ritinha, minha filha, vai participar. Olá, Ritinha, como você tá? Você sabe como eu tô. Eu sei como você tá. Você está muito bem porque você está com a sua mãe, não é isso? De férias. Hoje a gente... E olá, Elisama e Cris, como vocês estão? Tô ótimo. Muito melhor. A Rita tá com a gente, né? Tudo bom, meninas? Muito bom ter a Rita aqui. Veio com a camiseta do Flamengo. Olha, hoje, no episódio de hoje, que também é um episódio sobre férias, né? Porque a criança quis ficar comigo. A gente vai falar de Copa. Então, eu resolvi abrir com a Rita aqui o programa, porque ela assistiu vários jogos, ela sofreu, ela torceu muito. Eu queria que você... Vou entrevistar a Rita rapidamente, e aí depois eu continuo o programa com a Elisama e a Cris. E a Ritinha vai fazer os rolezinhos dela, brincar, desenhar, né? Então, primeiro eu quero saber o que a senhorita achou do jogo da Argentina ontem, a final, Argentina e Espanha. Tava torcendo pra Argentina, mas... Tava torcendo pra Argentina. Mas eu acho que outro time merecia ganhar. Você acha que a Espanha mereceu ganhar? Por quê? Porque os argentinos estavam derrubando muito os espanhóis. Estavam machucando os espanhóis, aí perdeu a graça torcer pra eles, né? Mas eu tava torcendo pro goleiro. O goleiro joga muito, o goleiro da Argentina joga muito, né? E quando o Brasil saiu, você não sofreu, não ligou? Não. E aí a Argentina perdeu, você sofreu. Uhum. Por quê, É amigos? porque gosta do goleiro da Argentina. Ah, porque gosta... Gente, tem um documentário, a Rita vai dar essa dica. Tem um documentário do goleiro da Argentina, como é que chama? É Emiliano Martínez. Emiliano Martínez. E você amou esse documentário, não é isso? Uhum. Eu e a Rita, a gente viu esse documentário, é muito bom. E o que foi que você amou no documentário, Rita? Me conta. Tem botão? Conta a história do botão. Conta você. Conta a história de que o goleiro, ele tinha um botão no umbigo, não é isso? E aí, quando ele apertava o botão, ele conseguia calcular matematicamente para onde a bola ia. Aí, desde que ela viu esse documentário, ela começou a querer brincar de ser goleira aqui em casa. E a gente descobriu que ela é muito boa. A gente vai até colocar ela numa escolinha. Ela é ótima goleira. Então tá bom. Então manda um beijo para os participantes. Rita. Manda um beijo. Fala tchau, galera. Tchau. Pronto, é esse. Esse tchau aí é o que vamos Tchau, ter. Rita. Meninas, e como é que foi a Copa para vocês? Vocês assistiram vários jogos? Vocês torceram muito? Sofreram quando o Brasil saiu? Como é que foi? Gente, eu assisti alguns jogos, mas eu acho que assisti alguns jogos pela Elisaminha, sabe? Assim, as lembranças da infância, gente. E eu olho para os meus filhos e eu falo com eles: vocês não fazem ideia do que é ganhar uma Copa. Aí Miguel faz pensar, a gente não ia ganhar nada. Nossa vida não ia mudar. Eu fiz, Guel, você sabe que é sair na rua e abraçar gente estranha e todo mundo correr e parece que é assim um carnaval só porque o Brasil ganhou a Copa. É um senso de comunidade, de pertencimento que o futebol traz muito forte e que a Copa traz muito forte. Assim, quando o Brasil saiu da Copa, eu fiz, pronto, agora começa a eleição, agora a gente se divide de novo, agora vai ser uma merda de novo. Agora tá tudo proibido de assunto. Então eu curti, mas eu não curti o time, né? Então, assim, eu torci muito mais pra Espanha ontem do que pro Brasil. Na hora que eu vi o jogo, eu falei, gente, mas que jogo feio, que jogo feio. E ontem eu vi garra. O jogo da
da Alemanha com Cabo Verde. Cara, Nossa. assim, enlouquecidamente, eu pensei que ia enlouquecer com aquele jogo. Então eu tive meus momentos, assim, de curtir muito a Copa, bem menos do que eu já curti. Gente, eu sou daquela fase, cresci no interior, não sei como é cidade grande, mas na minha época a gente juntava todo mundo pra pintar a rua, pra pintar os Uhum. paralelepípedos na rua, a gente pendurava as bandeirinhas na rua inteira. Era antes da Copa começar, a gente já estava ali numa construção coletiva da Copa, já mudava o clima da rua. Quem era inimigo, quem não se falava, quem se xingava, na Copa tudo ficava em suspenso, assim, era Natal, sabe? Eu Sim. guardo muito essa memória, e eu acho que nessa época que a gente está tão dividido, por política, por inúmeros temas, a Copa veio assim, um respirozinho de paz, assim, falamos de Copa. Agora a gente de novo, a camisa pertence a todos nós. Sim. Não pertence somente ao grupo. Agora temos todos, essa camisa é toda nossa, de todos nós. A bandeira é toda nossa, sabe? Então, assim, eu acho que tem um ponto positivo nesse senso de comunidade que eu adoro e que a Copa traz gostosinho, assim. Então, eu curti. A gente passou vergonha, mas é isso, né? Tem um monte de crítica pra fazer, mas curti a Copa. Não posso dizer que eu não curti. E você, Cris? Eu já curti mais. Antigamente, quando eu era mais nova, eu e meu irmão, a gente enfeitava a casa. Eu sou da periferia. Geralmente, aqui em São Paulo, nas periferias de São Paulo, a gente pinta a rua, a gente pendura as bandeirinhas, a gente se une, junta, né? Então, a gente é dessa época que viu várias vezes o Brasil, mais de uma vez o Brasil ser campeão, e aquilo Sim. motivava a gente de uma forma absurda, assim. Esse ano eu já estava meio desanimada, na verdade, com a seleção, não acreditando muito e já quase falando assim, se for para sair, sai logo, que é para a gente poder fazer com que o Brasil ande, né? Porque a gente sabe o quanto a gente dá um stop, né? Para todo mundo assistir a Copa e tal. E não era desejando que a gente não ganhasse ou que a gente não fosse para frente. Eu acho que a Copa para o Brasil não é só sobre futebol. A Elisama falou muito bem. É sobre a gente se sentir pertencendo a alguma coisa. E eu acho que tem uma questão que é bem valiosa também, vou aproveitar e vou colar tudo aqui na nossa conversa, que assim, brasileiro, a gente é periférico, Brasil periférico, quando a gente olha no que é a construção global do planeta, quem é o Brasil? A gente ficou conhecido como um país espetacular por conta do futebol. O futebol trouxe para a gente um senso de que nós somos talentosos e excepcionais em alguma coisa, e claro que nós não somos só nisso. Nós somos em milhares de coisas, mas assim, é sobre o que o mundo reconhece de nós, né? Então, o mundo que ainda acha, muita gente, que Buenos Aires é a nossa capital, sabe? É um mundo desinformado sobre o Brasil, mas o brasileiro, quando saía do país, Pelé, Ronaldinho, Romário, tudo isso fazia com que a gente se tornasse pessoas muito bem recebidas em qualquer lugar do planeta. Quando a gente deixa de ter essa boa recepção lá no 7-1, o 7-1 acabou com a gente. A gente se sentiu humilhado, aquilo transformou toda essa autoestima que a gente tinha construído de um país talentoso, que se via nas jogadas dos jogadores, isso fez com que a gente se sentisse muito humilhado. De lá para cá, do 7-1 para cá, a nossa relação com o futebol mudou muito. A gente já não é mais reconhecidos lá fora como os excepcionais ou talentosos. Mas, olha que loucura, quando a gente assiste uma final de Copa do Mundo, que uma Madonna entra num carro dirigido pelos Ronaldos, a gente retoma a lembrança dessa excepcionalidade. Aliás, o meu sonho de vida profissional é me tornar Ronaldinho Gaúcho, ser pago para fazer os rolês aleatórios que ele faz. Mais aleatórios do mundo. Pois é, assim, sonho de princesa. Meu sonho de princesa também, Cris. Vocês viram o documentário do Ronaldinho Gaúcho? É maravilhoso. É maravilhoso. Eu gostei bastante. Eu adorei. É muito triste. Bastante, é muito triste pensar. A gente não precisa entrar nisso agora, porque o tema é outro. Se bem que tudo é política, mas enfim. É muito triste pensar que o Ronaldinho Gaúcho não vota como eu gostaria que ele votasse para presidente. Porém, nem meu pai vota como eu gostaria que ele votasse. Então, mas o Ronaldinho Gaúcho é maravilhoso. Ele é uma figura, ele é fofo, ele é querido, ele assim, ele saía pra... Ele foi morar em Barcelona e ele enlouqueceu com a balada. E ele era o melhor do mundo, só que aí ele ia pra balada. E o cara não ia pra balada. Ele ia pra balada, ele
né? E o irmão dele, é tudo bonito na história, assim. Eles muito pobres, o irmão um grande jogador, o irmão tinha talento também, não igual o Ronaldinho Gaúcho, mas o irmão tinha talento. O irmão começa a jogar bola, a primeira grana que o irmão ganha como jogador de futebol, o irmão compra uma casinha melhor com piscina. E é nessa piscina que o pai deles morre. É muito triste o começo do documentário, porque melhora um pouco a casa assim, aí ele bota uma piscina. E isso em Porto Alegre, acho. Ele é de Porto Alegre? Em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Isso. E aí o pai, ele tem um AVC e tá dentro da piscina. E aí ninguém vê ele tendo um AVC e o pai morre. Encontro ele se afogando, ele fica internado numa UTI e depois morre. E aí esse irmão vira pai do Ronaldinho Gaúcho. E o Ronaldinho ama esse irmão. Em determinado momento, o irmão para de jogar e vira o empresário dele. E melhor amigo e pai, e a relação deles é muito legal. Porque você vê o irmão falando, não tem essa coisa assim de ai, eu não pude fazer, e aquela coisa meio ranço, meio inveja. Não, tipo, ele fez por mim, a gente é uma coisa só. Pelo menos é o que eu documento. A gente nunca sabe como é na vida real, mas a impressão que dá é de um amor absoluto e que o Ronaldinho Gaúcho só se tornou quem ele se tornou porque esse irmão fez. Por conta do irmão. O irmão foi negociar para qual país ele ia jogar, e o irmão falou, puta, qualquer país que não for Barcelona agora, ele vai ser infeliz, ele precisa estar num lugar que tenha praia, que tenha festa, é disso que ele gosta, e o irmão dele manda ele para lá, só que todo mundo ama ele, e aí, bom, enfim, aí tem a história dos renegados, que é linda, e aí ele vai pro Atlético, e é um monte de jogador que ninguém mais queria, porque era jogador que era muito bom, mas dava problema. E eles ganham... Igual a ele. Igual a ele. E eles ganham a Libertadores. Eles ganham, né? Eles ganham. Enfim. Eles ganham. Mas não é um episódio para falar de Ronaldinho Gaúcho. Não é, né? Mas eu acho que ainda mais tudo isso que você trouxe faz sentido, porque era a imagem que a gente tinha dos jogadores naquela época e o que a gente tem hoje. Porque hoje a gente tem uma interferência muito grande de marcas, das bets, definindo até mesmo o comportamento dentro de campo. Sim. E fora dele, né? E outras coisas também que a gente precisa aí falar também de comportamentos fora de campo. Mas, enfim, vou deixar essa conduzir, porque eu acho que eu já falei bastante. Tem uma entrevista do Ronaldo, o Fenômeno, ele falando assim, cara, o Messi, o Cristiano Ronaldo, eles se cuidaram e eles estão jogando um até os 38, 39, outro com 42, 43. O Ronaldo falou, eu não pude fazer isso, né? Eu não fiz isso, eu me detonei antes, eu não cuidei. Só que se a gente fizer um campeonato de quem viveu mais, eu adoro essa entrevista do Ronaldo, não sei se eu vivi muito mais, porque esses caras vão dormir 7 da noite, não bebem, não vão pra festa, estão impecáveis aos 40 anos jogando Copa, né? Mas enfim, eu vou dar um pouco a minha experiência agora de Copa. Eu não ligo pra futebol, eu sempre gostei muito de Copa do Mundo, porque tinha essa lembrança de ver com os meus avós, com os meus tios, eu criança, com os meus primos, pintava a rua, bandeirinha, tudo que a Elisama falou. Aí, depois do 7-1, eu dei aquela desanimada, antes eu já vinha desanimando. Aí tem toda essa coisa da gente olhar para o Neymar, em vez de ver futebol, ver ele fazendo resort em área que deveria ser protegida... área ambiental que deveria estar protegida. A gente olha para a cara dele, a gente vê não paga imposto, a gente vê ele construindo resort em lugar errado, a gente vê bet, a gente não vê futebol, né? Então, esse dinheiro, essas marcas, de fato, o Pelé fazia propaganda também, mas a gente nem lembrava disso, nem pensava nisso, né? Tem uma coisa que a publicidade virou um negócio maior que o futebol. A ponto de um Trump ligar e mandar cancelar um cartão vermelho do time, né? Tem uma coisa de um poder ali, de toda a podridão da FIFA, que atrapalha mesmo a gente gostar. Então, eu entrei para essa Copa muito desanimada. Só que foram rolando pequenas magias, assim. Então, por exemplo, eu estou num grupo de estudo de psicanálise, uma galera super... Nunca imaginei que ia virar um grupo de WhatsApp de Copa do Mundo. Né? De repente estavam combinando um churrasco, porque voltamos a sonhar... Poder da Copa, ninguém estava mais falando de Freud, Lacan, Winnicott, era tipo, quem traz a cerveja, quem traz a carne, eu achei isso maravilhoso. Então, esse poder da Copa, por exemplo, ontem eu assisti a final na casa do meu ex-marido, assistiu eu, meu namorado, minha mãe, meu ex-marido com a mulher, a minha filha, que é filha minha com ele, com o meu ex-marido, e a filha da atual mulher dele, que
a minha filha e ela se chamam de irmã. Então, junta essas famílias, assim, meio improváveis até, né? Que no meu caso, até que está se tornando cada vez mais corriqueiro, isso que era um sonho para mim, mas assim, a gente não fez isso no Natal, a gente não fez isso no Réveillon, a gente fez isso na Copa. Então tem alguma magia que rola, agregadora e de família e de felicidade, e nem era para ver o Brasil. Era para ver times que a gente... E a gente foi sem saber direito para quem ia torcer, porque a minha filha, ela realmente ficou obcecada pelo Messi nessa Copa, ele tem alguma coisa ali meio Papai Noel das ideias, não sei o que é, mas as crianças gostam muito dele, e a minha filha pirou no Messi, então ela só viu os jogos da Argentina, ela se punha toda de tinta azul e branca, e os 2 melhores amigos da escola são argentinos. E ela sofreu muito ontem no jogo, ficou nervosa pra caramba, e pro Brasil ela não tava nem aí até tem que conversar com ela, isso aí tem que rever. Mas tem essa magia da Copa, e tem essa coisa que a gente meio que deu uma voltadinha a sonhar, né? Lá quando o Brasil tava jogando bem ali até o 3º jogo, e é muito gostoso torcer, e é muito gostoso, assim, eu quase morri vendo o Cabo Verde, eu torci, assim, loucamente, eu fiquei louca pelo Vozinha, só que aí vem aquelas coisas todas, né, estou com amigos, agora nas férias, no sítio de uma amiga minha, e fiz o post, que acho que muita gente fez, né? Cabo Verde para sempre, vocês são os heróis da Copa. Eu fiquei realmente muito emocionada, assim, com Cabo Verde, chorei quando eles foram eliminados, tal. Fiquei emocionada com o Egito também. Eu também. Com Marrocos. E aí essa minha amiga falou para mim, cara, apaga o post agora, porque um dos jogadores é um estuprador, e a FIFA resolveu ignorar. Zero novidade de vir com essa galera falando assim, tem um caso de estupro aqui, O futebol, ele fomenta esse tipo de ambiente. Assim, eu tenho o filho de uma amiga minha, ele gostava muito de futebol quando ele era menor, mas aí ele falava, eu gosto de futebol, mas eu não gosto de jogar com os meninos, porque o que eles falam não é legal. Então, assim, ele gostava do futebol e odiava o clima. Ele vivia uma crise mesmo, porque ele falava, mamãe, eu queria jogar, mas eles falam palavrões que não são legais, eles chamam as pessoas de um jeito que não é legal, eu não gosto. Ele parou, ele não joga mais. Ele parou na escola de esquerda, desconstruída, mas tem algo do clima do futebol, aí é que a gente não tá falando de Copa do Mundo, a gente tá falando de futebol, que traz o pior da masculinidade. A masculinidade é um negócio ruim, pô, mas traz o pior, traz o que há de mais nojento pra roda, sabe? Puxa dos caras essa liberdade. E a gente vai ver os xingamentos, a gente vai ver os palavrões, a gente vai ver a forma que eles falam. É um lugar de se mostrar o macho muito grande. Exatamente. E isso reflete nesse tipo de cena que a gente vê, que você tá falando aí do jogador, e de vários, como a gente viu, Neymar, Robinho, a gente tem uma lista grande de violência desses caras, né? Exatamente. Aí como é que faz? Porque assim, não vai invalidar a minha emoção? Vai invalidar eu gostar do Vozinha? Vai invalidar eu ficar emocionada que deu essa alegria para Cabo Verde, aquela torcida? Copa são muitas emoções, né? É tipo a minha filha, assim, chegou para torcer loucamente pela Argentina, viu eles truculentos, machucando pra caramba os jogadores da Espanha. No meio do jogo ela estava muito triste, ela falou, não tô mais conseguindo torcer pra Argentina. Mas, enfim, são muitas emoções misturadas na Copa. Você acha que invalida, Elisama? É que é tão complexo. Eu acho que a gente precisa olhar. A gente critica muito a sensação de que o time é uma pessoa só. Uhum. Então, assim, o time são mais de 20 pessoas, porque a gente está falando de todos os jogadores, a gente está falando de comissão técnica, a gente está falando de treinador. Não são todos uma pessoa só. Sim. E sim, pode ter um monte de conivente ali, etc e tal, mas a gente precisa separar as coisas. E eu não tenho como não falar que a gente tem em outras seleções muitas acusações, mas uma seleção africana que chegou muito longe é a que vai receber mais porrada. Exatamente. Quem recebe mais porrada nessa história, entendeu? Exatamente. Exatamente. Nada de muito novo sobre o sol. Exatamente. Você, Cris, o que pensa? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado quando a gente para pensar nessa observação que essa sua amiga fez. Tira o post porque um jogador
está sendo acusado de estupro e a ficha fecha os olhos. A FIFA não fechou os olhos só para o Rian. A FIFA fechou os olhos para a participação de outros 4 jogadores, é o Rian e mais 4 jogadores que participaram da Copa e que estão respondendo por denúncias de estupro. Nenhum deles condenado, mas 5 pessoas sendo investigadas. A gente não vai poder deixar de torcer para o Cabo Verde, porque um jogador está sendo acusado de uma questão gravíssima, mas é muito importante que a gente não feche os nossos olhos para uma discussão como essa durante a Copa. A gente sabe muito bem o quanto é grande o nosso desejo de transformar pessoas em heróis, e uma Copa do Mundo é um ótimo lugar para isso, ainda mais sendo o futebol o esporte mais popular do mundo. E aí a gente começa a colocar alguns indivíduos acima do coletivo, tanto em situações como essa, mas também tanto em situações emocionais, para endeusar, né? Aí a gente esquece que muitos dos nossos ídolos, por exemplo, respondem ou já responderam sobre acusações graves, que a gente tem dirigentes investigados por corrupção, sabe? Até mesmo as bets, que são os milhões que estão sendo aí movimentados por casas de apostas, né? É uma indústria inteira dedicada a vender personagens. Uhum. A gente citou o Neymar se tornou um personagem. Sim. E aí, quando eu falo isso, não é que a gente não tem que torcer, não é que a gente não é que, ou então a gente vai esquecer, não, a gente vai torcer, mas com responsabilidade, perguntando por que a nossa torcida tem que vir acompanhada de cegueira. Não vai, não virá acompanhada de cegueira. Porque o nosso problema não é amar o futebol, mas é a dificuldade de muitas pessoas de admirar alguém sem santificá-lo. Uhum. Aí, de repente, a pessoa eu admiro, ela se torna santa, e aí todos os erros que ela cometeu, eu passo super panos. Uhum. E nós brasileiros, a gente adora fazer isso, não só no futebol, a gente também adora fazer isso na política também, né? Sim. E nós fazemos, né, Cris? Eu acho importante a gente falar, porque quando a gente fala disso, fica muito no lugar de, mas isso é fulaninho que vota em cicraninho que faz. Eu não faço. Uhum. Gente, eu já vi coisas de passar vergonha, de falar, amor, essa denúncia aí é séria. E sim, é do seu lado político que tá essa denúncia bizarra. Ouve aí, vamos crescer. Então, assim, o tanto que a gente tem uma dificuldade de fazer autocrítica, porque isso é humano. Uhum. É porque quando a gente fala muito, assim, a gente tem uma tendência de falar, não, mas isso aí é só quem vota em Bolsonaro, é só quem vota. Tá, mas vamos respirar, que a gente tem uma tendência muito grande. Para pensar, tem um exemplo que eu sempre dou em palestra, numa reunião de escritório. Fala, aquela pessoa que você não gosta de dar uma ideia, antes de você ouvir a ideia dela, já vem um pensamento, meu menino, não aguenta ficar calada, hein? Tem que falar em toda a reunião, não fica calada. Não sabe, não se é protagonista. Você nem ouviu a história da pessoa, mas você não gosta dela, você já travou. E aí a pessoa que você gosta abriu a boca. Ela é tão boa, né? Nossa, ela sempre traz ideias geniais. E às vezes a ideia é uma bosta. Porque a gente é esse pacote emocional que, como você falou, a gente precisa assumir isso e olhar para onde isso tá levando a gente, ou a gente fica nesse ponto que a gente se perde completamente da crítica das situações, né? E aí você falando, Cris, eu não consigo deixar de pensar no Bruno, no goleiro. Nossa, assim, sim. Ele foi preso recentemente de novo, e aí eu tive que explicar para os meus filhos, que eu falei, nossa, eu tenho um ódio dessa história, e nos filhos falaram, o que aconteceu, mãe? Caraca, eu vou contar para vocês algo que parece um filme, algo que não parece real, do que é que o Bruno fez, e assim que ele saiu da cadeia, ele foi contratado para um time. Não, é bizarro. Gente! Com uma galera esperando ele, batendo palma, né? Com torcida. Nossa, e antes dele ser contratado, né? Quando ele tinha saídas eventuais ali na cadeia, ele já era celebridade, as pessoas ficavam esperando para fotografar com ele, né? E quando a gente diz pessoas, na maioria delas são homens, né? Que ainda continuam idolatrando. E aí é importante a gente ter também o Bruno, essa pessoa envolvido no desaparecimento do corpo de Elisa Samúdio, né?
e foi perdoado, né? Tanto que ele encontrou trabalho e tal. E a gente tem outros casos emblemáticos de mulheres que assassinaram companheiros e que depois disseram que estavam utilizando, assassinaram em legítima defesa e que vão ser condenadas o resto da vida. Pra Não sempre. serão em momento algum perdoadas, não terão a pena revista socialmente, né? Quando eu falo da pena revista, essa pena social, porque a do Bruno foi revista. Ele não só foi perdoado, como ele conseguiu um emprego, ele voltou a jogar bola, e aí a gente tem uma criança que está crescendo, tendo que fazer um tratamento psicológico absurdo, tendo que esconder o próprio nome porque foi envolvida no assassinato, suposto assassinato, porque a Elisa nunca foi encontrada, então vamos usar essa palavra do suposto assassinato, mas do real desaparecimento da mãe. Pois é. E o mais bizarro de tudo isso para mim é que ele ter feito isso tornou ele uma pessoa com mais fãs do que ele já tinha. Muito mais famoso do que ele já É era. muito assustador. É muito assustador. É uma coisa. Acho que essa é a angústia do futebol, né? Como que um lugar tão mágico que une as famílias e a gente vê as crianças torcendo e devolve a camiseta do Brasil para o Brasil e não, sei lá. Mas também é um lugar dessas cenas horrorosas, dessas pessoas péssimas, dessas torcidas, como a torcida da Argentina, que é racista, né? E tudo que a gente... Tem uma matéria horrorosa que saiu, não é dessa Copa, é antiga, mas num jornal na Argentina, né? Que a Argentina ia jogar com um país e era um título racista. E não foi criminalizado isso. Então, também é palco de coisas muito terríveis, né? E esse mesmo lugar que traz emoção, que tem a Madonna entrando com os Ronaldos, né? É confuso. E é confuso porque você vê as crianças amando, olhando para aquilo como, nossa, e tem uma pureza ali em olhar para aquilo, e você pensa a podridão que tem e que a criança ainda vai descobrir ao longo da vida. E essa é uma dor, né? Emocional vai vir com um pacote complexo de emoções. Não tem nenhuma experiência que é muito intensa emocionalmente que ela vai vir só com o que há de fofinho nas emoções. Ela vai vir com toda uma paleta bem grande de todas as nossas emoções, que elas são muito grandes e muito complexas. E aí, o que pega sabem que vem toda essa paleta de emoções, então vamos utilizar essas emoções para ganhar dinheiro, que é o que faz mais forte. A gente tem as bets, a gente tem a FIFA, a gente tem um monte de problema nessa construção, porque se sabe que é visceral. Sim. Que é assim, eu cresci vendo, eu venho de um lugar muito quente, então sempre se dividia o time lá com camisa ou sem camisa. Assim, vai jogar quem é com camisa, quem é sem camisa, tira a camisa e vai jogar. Uhum. Então, assim, qualquer um podia jogar em qualquer lugar. Os meus vizinhos arrancavam o tampo do dedo porque não jogava de tênis no paralelepípedo na rua, sabe? Fechava a rua que a gente morava, a gente botava os tênis para fazer as sandálias para fazer as traves, e ali temos um campo de futebol e a gente tinha torcida, sabe? Então, vai um desejo de ganhar muito grande, puxa toda essa gama de emoções que vão além da alegria, do ânimo, porque as outras emoções, elas estão junto. O que te movimenta muita esperança te dá muito medo. Sim. Né? O que te movimenta muita intensidade, muita torcida, também vai te movimentar mais raiva, mais ódio se você perde. É tudo muito junto. O que é desonesto nesse lugar do futebol é o quanto isso é utilizado de maneira manipulatória para gerar dinheiro, né? Então, assim, gente, eu vi influencer famosíssima, não vou citar nomes porque eu não tenho advogado para isso, fazendo propaganda de bet e falando, vamos lá, gente, vamos votar em Cabo Verde agora, olha só, eu tô aqui apostando em Cabo Verde. Cara, horrível. Eu não tô apostando zorra nenhuma. E não sabe? e já tem dinheiro, né? Eu sei de quem você tá falando. Já tem muito dinheiro, não precisa. Cara, sabe? E a gente Então, sabe, numa expectativa de que Cabo Verde perdesse, né? Para que a pessoa perde, porque esse pessoal ganha por porcentagem de perda das pessoas.
E essa influencer, que já tem muito dinheiro, que não precisava fazer isso, fez isso, acho que no mesmo dia ou muito próximo, aquela matéria da mãe falando do filho que morreu por causa das bets. Como é que tem coragem? Como é que tem coragem? É muito triste. É criminoso. É muito criminoso, né? E eu fico meio chateada com alguns jogadores também, que eu acho que nem, por exemplo, eu sou muito fã do Vini Júnior, mas eu desanimei, já não consigo mais dizer isso, que sou muito fã do Vini Júnior, depois de algumas situações, primeiro porque ele insiste ainda em continuar anunciando bets, né? Sim. E segundo porque um cara como o Vini, que sofre o racismo que sofre na Espanha, né? Isso também foi uma outra coisa. Não vou torcer para a Argentina porque a Argentina é racista, mas, gente, olha o que o Vini Júnior Sofreu na está Espanha. sofrendo na Espanha, Uhum. né? E se tornou uma voz tão forte para que a gente tivesse novas legislações, um novo comportamento dentro de campo com relação ao racismo. Ele conseguiu fazer até com que o Neymar conseguisse olhar para si e entender que ele era negro, porque o Neymar não se posicionava e começa a se posicionar após isso, também fingindo que nada acontece quando ele se relaciona com uma pessoa que também faz piadas racistas, sabe? Então, assim, tudo isso vai desanimando. Desanima muito. De uma forma que aí, por isso que eu cheguei a ser essa pessoa que quando a Copa começou, eu falei, ai, gente, na boa. Eu vou viver. Vou fazer minhas coisinhas. Vou fazer minhas coisinhas aqui. Bom, então, queria puxar a pauta agora que vamos para Flip. Estaremos na Flip, eu e Cris. Elisama não vai. Elisama não vai esse ano. Mas já teve em outras, né? Como é que é a tua experiência com Flip, Elisama? Agora que eu sou cancelada, hein, gente? Vai, vem com Então, cara, eu gosto de estar na Flip. Já estive, sei lá, em 3 anos. Esse ano eu vou estar, durante a Flip, eu vou estar palestrando no interior de Minas Gerais. Então, assim, estava incompatível minha participação em qualquer mesa da Flip. E eu tenho emoções complexas duais, ambivalentes com a Flip. É igual a Copa. Eu parti... É igual a Copa. Na realidade, a balança pra Flip, ela pesa mais pro outro lado, assim. Tá. Porque, assim, eu acho que tem escolhas com a Flip que elas são extremamente excludentes. E elas são intencionalmente excludentes. Se você pegar um mapa agora e olhar Paraty, quem consegue ir para Paraty? Quem consegue se hospedar em Paraty? Quem consegue participar? Quem consegue alugar um lugar para colocar uma mesa em Paraty? Sabe? Então, assim, a gente já vê geograficamente uma feira pensada excludentemente. Elisama, mas ela foi criada não sei quantos anos por XYZ motivos. Tá, mas nós mantemos ela do mesmo jeito. Assim, uma editora grande, para alugar uma daquelas casas na Flip, pelo período da Flip, custa, ano passado, não sei quanto tá custando esse ano, entre 40 e 50 mil reais. O aluguel de um espaço lá. As pousadas em Paraty, elas ficam absurdamente caras. Então, a gente está falando de um evento feito para uma determinada classe social, com uma determinada situação financeira, sabe assim? E aí vem um discursinho que, não, mas a Flip, ela abraça todo mundo, é um lugar para intelectualidade, para celebrar o livro. Celebrar o livro de quem? A intelectualidade de quem? Assim, o tom que se dá para a Flip como esse lugar de discutir o Brasil e questões importantes, vamos olhar para as mesas. Quem está discutindo esse Brasil as questões importantes? Porque você seleciona muito quem pode participar. Você exclui o tempo inteiro. E aí a produção intelectual que vai vir desse lugar super excludente, ela é muito parecida com se fizesse em Santa Cecília, daria do mesmo. Você entende? Sim. Se você juntasse ali em Santa Cecília, Pinheiros, uma galerinha ali, e pronto, você ia ter a mesma produção intelectual que você tem na Flip, cara. Assim, eu participei de algumas mesas, e aí eu participei em algumas falando, em outras eu fui passear, fui me inscrever, tem discussões muito legais. Mas tem discussões sobre o sexo dos anjos e o verniz da barata, que eu faço, gente, não tenho paciência. Que a pessoa falava coisas completamente incompreensíveis. E assim, eu sou uma pessoa muito inteligente, tá? Muito inteligente. Eu não vejo que, não é porque você não entendeu, porque você não captou. Amor, não. Então, eu acho um negócio tão desconectado da realidade. E pra mim,
livro tinha que ser um negócio para todo mundo. Eu tenho tesão em livro. Eu tenho tesão em pegar livro, em cheirar livro, em tocar livro, em ler histórias. Então, para mim era um negócio que tinha que ser tão acessível, estar tão perto. E o movimento da Flip é um distanciamento. E aí, eu participei ano passado da Flipelô, que é a feira literária do Pelourinho, em Salvador. E foi tão incrível, e foi tão diferente. Eu participei de uma mesa em que chegava ônibus das escolas públicas de Salvador, sabe? E aí sentou aquela galerona, aquela meninada, que eu fui falar do meu livro infantil no ano passado, e aí veio aquela meninada de escola pública, e a galera vinha e conversava e subia, e foi tão lindo ver os livros vivos, ver aquela geração que eu participei, de onde eu vim, podendo conversar com os escritores, Que lindo. podendo falar com os escritores, podendo trocar com os escritores, sabe? Então, assim, eu amo Paraty, eu acho Paraty um lugar gostosíssimo, acho uma delícia passear naquele lugar, Paraty é linda, aquelas casinhas são fofíssimas, mas assim, gente, não vamos dar pra Flip botar a Flip num lugar que ela não tem. A Flip é feita pra gente branca, de classe média, que estudou na USP, na Unicamp, que temos um público muito específico. E eu acho que a gente podia ter um público maior, um público mais diverso. E colocar XYZ numa mesa não tá fazendo a Flip ficar mais diversa. Porque eu tô falando de público, eu não tô falando só de quem fala, de quem participa na mesa. Eu tô falando de quem anda, de quem compra, de quem toca nos Agora eu livros, de quem entendi. cheira os livros, de quem tá além, sabe? Eu tô falando de quem pode estar na Flip. Eu saio pra ir pra Flip, eu viajei 5 horas. Eu vou com tudo pago sempre. Eu nunca paguei R$1 pra estar na Flip. Eu saio sempre com tudo pago. Eu não pago nem minha comida na Flip. Porque todas as vezes que eu fui como convidada por editora grande, por lugares grandes, então eu não pago nem minha comida na Flip. Mas quando eu sento num restaurante pra pagar, eu penso, quem pode estar aqui? Quem pode estar pagando essa comida? Quem pode estar passeando aqui na Flip? Quem pode estar comprando livro aqui na Flip? Quem pode estar sentindo essa coisa gostosa aqui? Sim. Que aí eu olho e vejo essas mesmas pessoas que eu veria em Santa Cecília, em Pinheiros. E a gente não vem assim, Elisama, que a última vez que eu falei eu não sou herdeira, eu recebi uma mensagem, o que é que você tem contra os herdeiros? Você acha que a vida de herdeira é sempre fácil? Então, assim, Ai, que preguiça. Tamo sim. Eu Então, tenho um livro inteiro criticando herdeiro eu você. sempre critico. Então, amiga, você tem um livro inteiro. Então, é feito pra essa galera. E aí eu tenho um pouquinho de preguiça, sabe? Eu não me vejo na Flip. Eu escutando você falar, eu vou à Flip há 15 anos, pelo menos. Já tá na 24ª, né, edição. Eu vou pelo menos há 15 anos. E assim, isso que você tá falando, há 15 anos atrás, há 10 anos, era muito pior, imagino. Muito pior. Eu tava tentando achar aqui como é que eu ia dizer isso. Muito pior. Eu acho que hoje em dia, os curadores, né, têm essa preocupação da diversidade, tanto que há 15 anos, 12 anos atrás, eu fui chamada e era meio que uma panela, a minha galera ia, entendeu? E hoje em dia, e eu acho isso certíssimo, vem gente do Brasil todo, se você olhar, tem muita mulher, tem mulher preta, tem mulher indígena, em todas as mesas, em todas as paralelas, na oficial e nas paralelas. Então, eu acho que melhorou muito, mesmo. Mas eu tô entendendo o que você tá falando, é da galera circulando ali, porque as pousadas são caríssimas, os restaurantes é o único momento do ano também que eles têm que pagar um dinheiro ali, né, porque Paraty fica meio parado no resto do ano, em comparação ao tempo que se ganha de grana na Flip, durante a Flip, e é tudo difícil, porque eu já fiquei em pousada que alguém estava pagando e pousada ótima, e já fiquei em pousada porcaria, porque também quem estava pagando não tinha dinheiro, ou eu já paguei porcaria, ou eu já paguei boa, eu fui de todos os tipos, jeitos possíveis de ir, e acontece que, assim, ali se chove, acaba a luz, você fica com água quase até o joelho. Então, tem uma coisa de que quem está nas pousadas melhores, mais caras, vai estar ali vai ter gerador,
de luz, vai ter a comidinha estocada e o resto da galera, você encontra a galera desesperada, tipo, tá tudo fechado, não consigo comer. Então tem uma coisa inviável ali, até do Sim. ponto de vista prático da coisa. Quem está melhor instalado fica melhor, porque tem E perrengues. sempre rola, né? Porque a cidade Sempre. também não comporta essa quantidade de gente que vai para lá. Sim. Então sempre tem o perrengue, né? E tem uma coisa assim também, que daí vai discutir a situação do preto periférico, chamam 3 professores da USP e aí tem preto periférico que está assistindo, muitas vezes não tem acesso àquele linguajar de citação de intelectual inglês, entendeu? Então, mas isso aí eu acho que não é um problema da Flip, isso é um problema da intelectualidade do país, do mundo, sei Que tá lá. toda na Flip, né, amiga? Que tá lá, que Então, tá assim, lá. Sabe o que é o meu maior ranço? Meu maior ranço é a galera achar que tá mudando o mundo porque tá fazendo isso. Não, amor, você foi pra Flip, você foi encontrar a sua galera num lugar diferente. Não gasta minha paciência achando que você tá aí fazendo uma discussão que vai transformar a bom. existência do mundo, não. Muito Você foi bom. encontrar a sua galera, você foi conversar sobre livros, você foi encontrar autores que você gosta. Que legal, parabéns pra você, massa. Só não dá o Não deixar nome, que você tá... só não dá Não nome dá um nome diferente. diferente, né? É. Você sabe que essa foi a minha definição hoje pro meu personal. Eu falei pra ele assim, olha, essa semana eu não venho porque eu vou pra Paraty e tal. Ele falou assim, depois você me fala se é bom. Eu tô querendo viajar com minha família. Eu nunca fui pra Paraty. Aí eu falei assim, olha, eu já posso te falar porque eu não estou indo pra curtir Paraty. Eu tô indo pra feira literária e tal. Aí falei o que eu achava da cidade e tal. Depois ele virou pra mim e falou assim, e a feira, essa feira, como é que é? O que você vai fazer lá? Eu falei assim, eu tô indo encontrar a galera que eu gosto, que eu conheço, minhas amigas que escrevem livro lá em Paraty. A galera que tá ali. A Foi a galera definição que eu falei pra ele. Chega lá em Paraty, eu conheço todo Eu mundo conheço todo que mundo. está lá. Agora, pergunta, amiga, pra maioria de sempre que vai lá discutir coisas que você não tá entendendo uma palavra do que a pessoa tá falando. Que você Super. lê Machado de Assis Amiga, e mas a pessoa, ó, assim... a minha segunda vez indo para Flip. A primeira eu fui como mediadora de algumas mesas. E o meu trabalho, na verdade, ali foi justamente trazer a intelectualidade para a realidade. O tempo inteiro eu ficava, mas o que é isso exatamente que você está falando? Você pode explicar melhor com outras palavras? Porque eu acho que as pessoas não estão entendendo. E eu sou essa pessoa que eu não tenho essa vergonha de fazer essas observações. E eu acho que elas são necessárias porque o meu papel é jornalista e eu me enxergo como jornalista, como essa comunicadora que faz essa tradução para o todo mundo. É uma posição extremamente importante, porque a gente precisa, sim, da academia, pensando da maneira como pensa, conversando como pensa. Mas a gente precisa de tradutores. Não acho que os jornalistas são essas pessoas. Essas pessoas que estão lá dentro da academia também precisam ser tradutores, porque eles sabem traduzir. Tem um lugar também de quando você está no palco, e o meu ego, como é que fica se eu não mostrar que eu também sei falar esse linguajar? Tem uma série de coisas. E aí tem muita gente que escolhe não se comunicar com todo mundo para provar para uma minoria que é tão inteligente quanto eles. E isso, para mim, é muito perigoso. É uma escolha que não tem validade para mim. Eu acho que a gente precisa conversar com todos. Uma pessoa que sabe se comunicar, conversa com todo mundo, permite que todo mundo tenha acesso ao que ela está pensando, a ideia que ela está construindo, a relevância. Porque aquelas pessoas que estão ali, elas são extremamente relevantes. São pessoas que estão ali há muito tempo fazendo pesquisas, acumulando conhecimento, fazendo análises importantes. Então, eu já vivi muito isso, sabe? Teve uma mesa que, assim, cara, foi muito difícil, porque eu entendia, era uma pessoa preta com uma pessoa branca, e a branca falava difícil, a preta queria falar mais difícil, eu falava, gente, não, a gente vai ter que voltar. Porque nem eu estou entendendo o que vocês estão falando. Eu tenho uma coisa que eu acho, por exemplo, o trabalho que vocês fazem, né? Quando a Elisama faz os vídeos dela, como psicóloga também, como psicanalista, que o Dunker faz, que tem a base acadêmica, mas transforma numa coisa palatar, democrática para quem assiste. Eu acho isso muito importante. Só que tem toda uma discussão de que isso não está democratizando, que isso está tornando o debate, o discurso mais pobre,
né, que o Dunker não tinha que ser midiático, que todo mundo que está virando midiático é vendido. Mas esse discurso está aí, dado mesmo antes da Que internet. vem de quem, gata? Quem é que Vem traz de- esse discurso? Vem Cada do- um na sua torrezinha de cristal, né, amor? é. Não vem do povo. Não, ninguém Não tá vem do reclamando. povo. E aí, um dia desses, fizeram um malabarismo que vai falar, não, porque vocês estão menosprezando a capacidade intelectual do público. Eu falo, amor, veja bem, eu acredito que qualquer pessoa pode entender qualquer conceito. Qualquer conceito. Só que a forma que eu explico para minha filha de 11, para o meu filho, ou para minha filha de 12, para o meu filho de 14, para minha mãe de 67, para minha tia que é faxineira, e para quem estudou na universidade comigo é diferente. Uhum. É disso aqui que a gente está falando. Eu não tô falando do conceito. Eu não tô falando de você mastigar as coisas e falar porque a pessoa tá porque a pessoa não vai entender. Não é disso que eu tô falando. Respeita a inteligência de cada pessoa que tá ali. Mas a gente fez uma confusão entre o conceito, a inteligência, a raiz do conceito e a capa enfeitada de fiozinhos de ouro. Mas fiozinhos de ouro não, porque a gente não gosta de fiozinhos de ouro, tá, amor? Não é de fiozinhos de ouro. São de fiozinhos orgânicos, né? Orgânicos, colhidos e teados, tecidos. Por freiras, durante 5 anos. por freiras cegas do Então, século XIV. Exatamente. Então, esses fiozinhos orgânicos eu tenho que botar em cima de tudo que eu falo, sabe? Então, assim, se é decolonial, contracolonial, legal, a gente vai ter essa discussão no nosso bolinho. Mas, para o público, eu vou explicar o que é esse colonial para mim e como que a gente vai destruir isso e começar um negócio novo. O nome. Mas aí eu vou botando os nomes que eu falo no meu grupinho, achando que todo mundo vai entender. E linguagem é poder. E eu venho, porque apesar da psicanálise ser um negócio que eu mais estudo, que eu mais amo na vida, a minha formação primeira é em direito. Eu venho de um lugar em que a linguagem era poder. Sempre foi. Em que o cliente estava na mesa e eu estava conversando com um advogado aqui, o advogado da outra parte, os dois clientes na mesa, e eles não faziam bulhufas ideias do que a gente estava falando. Porque a linguagem ela é tão específica, ela é tão fechada, que ela estava ali para isso. A gente podia falar de um jeito que o cliente entendia, podia dar opinião, ou a gente podia falar de um jeito que o cliente não entendia nada, porque a gente não queria a opinião dele. Entende? Então, assim, eu não quero. O que a gente está acostumado a fazer, você falou dessa mesa, que vamos discutir sobre a literatura na periferia com ninguém, nenhuma escola pública ali. Exato. Com ninguém ali, porque eu quero falar sobre, eu quero falar para, eu não quero falar com. E eu quero achar que eu estou mudando o mundo. Então, é isso. Acho que é isso que é importante. A gente não está falando de anti-intelectualismo. Não estamos falando. Ele tem um lugar importantíssimo. Inclusive, eu faço parte de grupos para me abastecer disso. Eu sou uma paga-pau de intelectuais, de textos intelectuais e acadêmicos, e eu quero cada vez mais me aproximar deles. Não estamos falando, não é discurso anti-intelectualismo, mas é assim, cada rolezinho precisa do seu respeito. Exatamente, cada um no seu quadrado, tudo certo. Mas apesar disso, seremos felizes lá, né, Cris? Vamos nos divertir. Seremos. Mas dá pra Eu ser e Tati muito, vamos é nos gostoso. divertir. Tem. E dá muito. Eu adorei. O primeiro ano que eu fui, gente, foi maravilhoso. E é isso também. A gente conhece a maioria das pessoas que estão lá, então a gente também conversa, se diverte. Eu fui no ano em que a homenageada era a Conceição Evaristo. Então eu presenciei aquela cena lindíssima de Conceição ali pelas ruas de paralelepípedo, andando e sendo aplaudida pelas pessoas. Lindo. Aquilo foi lindo, maravilhoso, e é isso, é esse lugar. Eu acho que a gente precisa questionar, são coisas muito valiosas, questionamentos importantes para que a gente forme uma ideia real do que acontece, né? Ali nesse espaço e em todos os outros. Muito bom. Vocês têm dicas? Eu pensei numa agora, porque a gente estava aqui falando de intelectualidade e tal, né? E aí eu tô lendo um livro, eu nunca tinha lido o Kazuo Ishiguro. E eu tô lendo agora o Clara e o Sol. Eu tô encantadíssima. Ele é sobre uma inteligência artificial. A Clara é numa época onde você compra uma inteligência artificial para o seu filho, tem o formato de um robô e tal, e a Clara, ela está sendo programada para entender sobre as emoções humanas, que é a única coisa que ela não entende, né? Sobre o amor, sobre luto, sobre esperança.
Mas eu ainda não terminei, mas eu, assim, a nossa conversa de hoje me trouxe nesse lugar, porque eu acho que ele me provoca a uma discussão que é muito rica sobre o que realmente significa ser inteligente. Será que a ideia de que a inteligência intelectual ela é o único atributo, ou talvez o atributo mais importante do ser humano? Muito Sabe? bom. Só ser inteligente e carregar toda essa inteligência. E será que isso é uma coisa tão importante assim pro ser humano? E esse livro está me trazendo isso, por isso que eu resolvi. Eu ia dar uma outra dica, mas aí eu trouxe ele. Clara e o Sol, do Kazuo Ishiguro. Se não me engano, é best-seller também. Maravilhoso. Super vendido. A discussão maravilhosa. Você, Elisama. Vou ler. Cara, eu acabei ontem à noite, assim, comecei ontem, sabe aquele livro que você sente, na você acabou? Como Navegar o Abismo, Paula Gikovati. Eu vou por aqui. Ah, essa menina é super interessante, eu quero muito ler. Ela vai estar na Flip. Gente, eu esse não conheço. livro é lindo. É a história de uma chefe de cozinha que a mãe dela morre de um câncer no pâncreas e é a história dela atravessando esse luto. Mas tem uma beleza tão grande porque é um atravessamento desse luto e você sai do outro lado, ela sai do outro lado, sabe? E é com respeito à dor, respeito à raiva. E durante esse caminho, ela discute o machismo, ela discute o cuidado, ela discute tanta coisa Que de legal. uma forma tão sutil. Eu achei ele lindíssimo, assim. Quero eu mandei ler. mensagem pra ela falando, caraca, amei muito. Muito bom. Como Navegar o Abismo. Achei que é E uma que leitura nome que bom, vale né? muito a pena. Né, o nome é nome ótimo. bom de Tem uns livro. livros que a gente olha e fala, Isso aí. queria. Tá me convidando, tá me chamando. Muito Gente, bom, eu vou fiquei apaixonada. ficar com a dica que eu dei no começo do programa, para as pessoas verem o documentário do Ronaldinho Gaúcho. Eu me emocionei, Bom. me emocionei vendo, me diverti. Rolês aleatórios, vamos abraçar os rolês aleatórios. É gostoso. É uma mesmo. Tem uma hora que ele delícia. fica um pouquinho cansativo, mas aí depois volta. Eu adoro. E, gente, é isso. É minha meta de vida. Depois que eu assisti esse documentário, a minha meta de vida é ganhar dinheiro para fazer Rolês rolê aleatório. aleatórios. E o cara vai nos rolês aleatórios no mundo inteiro, do Japão à Austrália, dos Estados Unidos ao Chuí. Gente, o cara tá no rolê aleatório. Acabou na Madonna essa semana. E muito confortável lá na Madonna, tipo. Cheguei à conclusão que o Ronaldo, o fenômeno, ele está cada dia mais parecido com o Bussunda imitando ele. Lembra? Olha, é verdade. Ele está se tornando a imitação que o Bussunda fazia dele. Eu achei isso maravilhoso. Quando ele entrou, eu falei, é uma homenagem ao Bussunda? Não estou entendendo. Muito maravilhoso, muito maravilhoso. Meninas, obrigada. Cris, te vejo na Flip. Até o próximo programa. Nos vemos. Estarei lá, inclusive, cobrindo sua mesa. Que legal. Fiquei feliz. Muito bom. Valeu, Que massa, meninas. muito bom, se divirtam muito, meninas. Valeu, Vai ser maravilhoso. Histéricas. Um beijo. Beijo. Beijo, amores. Tchau. Reparação histérica.